TV Mundial. Há 3 anos, o nosso prazer é te informar. Boa tarde. Lotérica da Noruega comunica milhares de prêmios equivocados. Revista britânica The Economist diz que Lula perdeu influência no exterior e que é cada vez menos popular no Brasil. ONU pede reativação do motor do desenvolvimento diante de caos climático. Ex-presidente Jair Bolsonaro e apoiadores reúnem manifestantes na Avenida Paulista por pressão ao STF e anistia a golpista. Antidepressivos, você vai entender como esses medicamentos agem no nosso organismo. E a União Europeia deve apresentar nos próximos dias um texto legal do acordo com o Mercosul. Suprema Corte dos Estados Unidos apoia países religiosos e dispensa alunos de aulas que abordem livros com conteúdo LGBTQIA+. E também, participante do grupo Legendários morre após passar mal durante trilha em Mato Grosso do Sul. Boa tarde, mundo de hoje, tá recheado e só tá começando. Já começa o BTM de hoje falando que o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu que a comunidade internacional relance o motor do desenvolvimento. Diante do caos climático e dos conflitos internacionais, o pedido foi feito na 4ª Conferência Internacional sobre Financiamento para o Desenvolvimento, que começou nesta segunda-feira na Espanha. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, apelou à comunidade internacional para relançar o motor do desenvolvimento diante do caos climático e dos conflitos internacionais. O pedido foi feito na 4ª Conferência Internacional sobre Financiamento para o Desenvolvimento, realizada em Sevilha, na Espanha. O vínculo entre paz e desenvolvimento é evidente. A ligação entre paz e desenvolvimento é evidente. 9 dos 10 países com os menores indicadores de desenvolvimento humano estão atualmente em conflito. Excelências, o financiamento é o motor do desenvolvimento e, neste momento, esse motor está sendo bloqueado. E agora mesmo, esse motor se está arrogando. A conferência acontece em um contexto preocupante para a ajuda ao desenvolvimento, profundamente afetada pela redução da atual ajuda humanitária implementada pelo presidente americano Donald Trump, que eliminou 83% do financiamento para programas internacionais da Agência de Desenvolvimento USAID. Outros países, como França, Reino Unido e Alemanha, também reduziram sua ajuda. Mas não se trata só de uma crise de cifras. Mas esta não é apenas uma crise numérica, é uma crise de pessoas, de famílias passando fome, de crianças que não recebem vacinas, de meninas forçadas a abandonar a escola. Estamos aqui em Sevilha para mudar o rumo. Pelo menos 50 chefes de Estado e de governo participam do evento de 4 dias, ao lado de líderes das principais instituições financeiras internacionais e 4.000 representantes da sociedade civil. O objetivo é encontrar soluções para os países do Sul, que, segundo a ONU, enfrentam um déficit financeiro anual estimado em 4 trilhões de dólares para manter seus objetivos de desenvolvimento sustentável. O texto em debate pede uma revisão da arquitetura financeira internacional, concedendo mais espaço aos países do Sul em grandes instituições e exigindo maior cooperação contra a sonegação fiscal. O texto é criticado por ONGs, que lamentam a falta de ambição e solidariedade por parte dos países mais ricos. Centenas de pessoas se manifestaram na noite de domingo em Sevilha para exigir o cancelamento da dívida e um imposto sobre os ultra-ricos. A manifestação Justiça Já, organizada por Jair Bolsonaro e Silas Malafaia na Avenida Paulista, teve como foco pressionar o STF e pedir anistia aos condenados pelo ataque do 8 de janeiro. Apesar da mobilização, o público foi o menor desde o fim do governo de Bolsonaro.
Veja quem participou, os discursos e o impacto político do ato. Na reportagem, acompanhe. A manifestação Justiça Já, convocada por Jair Bolsonaro e pelo pastor Silas Malafaia neste domingo, 29 de junho, levou cerca de 12.400 pessoas à Avenida Paulista, em São Paulo. Levantamento segundo o monitor de debate político da USP com a ONG More in Common. Fique nesse vídeo e confira mais informações sobre o cenário político brasileiro. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Esse é o menor público registrado em atos bolsonaristas em São Paulo desde o fim do governo, em 2022. Com críticas ao STF e à defesa de aliados investigados pelos atos do 8 de janeiro, o ato teve participação de governadores como Tarcísio de Freitas, de São Paulo, e Romeu Zema, de Minas Gerais. Bolsonaro, inelegível até 2030, focou seu discurso na eleição de uma maioria conservadora no Congresso em 2026. Confira um trecho. Se vocês me derem, por ocasião das eleições do ano que vem, 50% da Câmara e 50% do Senado, eu mudo o destino do Brasil. Tarcísio, quando eu falo isso, tem outros 50% para o republicano, para o PSD, para o PP, o MDB, União Brasil. Se vocês me derem isso, não interessa onde esteja, aqui ou no além, quem assumir a liderança vai mandar mais que o presidente da República. A baixa adesão confirma uma tendência de queda nos atos pró-Bolsonaro ao longo do ano. Para aliados, um número menor foi influenciado pelas férias escolares e pelo fim do Mundial de Clubes. Faixas com mensagens como Bolso Trump e críticas ao sistema eleitoral também marcaram um protesto. A Comissão Europeia anunciou ontem que deve apresentar, nos próximos dias, o texto legal do Acordo de Livre Comércio com o Mercosul, para dar início ao processo de análise e discutir sua ratificação. Nos próximos dias. Esta foi a previsão apresentada nesta segunda-feira por uma porta-voz da Comissão Europeia sobre a apresentação do texto legal do Acordo de Livre Comércio com o Mercosul. Segundo a funcionária, o processo de finalização dos documentos está muito avançado. Uma vez enviado, serão iniciados os trâmites de análise e discussão para a ratificação do compromisso entre os blocos. O acordo deve permitir à União Europeia exportar mais automóveis, máquinas e bebidas destiladas para o Mercosul e facilitaria a entrada de carne, açúcar, arroz, mel e soja. As negociações para fechar um documento se arrastam há 25 anos. As partes haviam anunciado um entendimento no início de 2019, mas o dossiê foi reaberto pouco tempo depois. Os blocos anunciaram um novo acordo político em dezembro, em Montevidéu, mas o processo de ratificação ainda enfrenta a resistência de vários países da União Europeia, especialmente da França, o mais enérgico em sua oposição. A Comissão Europeia cogita dividir o entendimento em 2 capítulos, um voltado estritamente ao comércio e outro centrado em aspectos como cooperação em temas de política ou associação estratégica. Como o comércio é a atribuição do executivo do bloco, a ratificação desse capítulo seguiria um caminho diferente do restante. Nos últimos dias, o governo francês multiplicou os contatos com outros países membros, convencido de que pode alcançar a chamada minoria de bloqueio, que deve reunir 4 nações que somem pelo menos 35% da população da União Europeia. Uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos pode tornar as escolas públicas americanas menos inclusivas, ao permitir que os pais retirem seus alunos das aulas sempre que o material didático abordar livros com personagens LGBTQIA+. A reportagem é de Gleidson Oliveira. Uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos pode tornar as escolas públicas americanas menos inclusivas, ao permitir que os pais retirem seus alunos das aulas sempre que o material didático abordar livros com personagens LGBTQIA+. A maioria conservadora do tribunal apoiou um grupo de pais religiosos do condado de Montgomery, em Maryland, que questionavam o conteúdo de 6 livros de histórias, aprovados pelo Distrito Educacional.
Os temas envolvem personagens gays e transgênero e foram incluídos em 2022 como material em escolas de ensino fundamental, numa tentativa de abordar a diversidade. 2 homens se apaixonam em O Príncipe e o Cavaleiro. Penélope questiona a identidade de gênero ao contar à mãe que é um menino em Nascido Pronto. O caso evidenciou um tribunal ideologicamente dividido em questões sociais. Em sua decisão, o juiz conservador Samuel Alito Júnior considerou que a introdução de livros de histórias que chamou de inclusivos LGBTQ+, impõe um ônus inconstitucional aos direitos dos pais ao livre exercício de sua religião. Os pais demonstraram, portanto, que têm probabilidade de obter sucesso em suas reivindicações de livre exercício, acrescentou Alito, determinando que o condado de Montgomery deve notificar os responsáveis com antecedência sempre que um dos livros for usado para permitir que os filhos sejam dispensados da aula. Em minoria, a ala progressista da Corte resumiu a divergência à decisão num resumo lido pela juíza Sônia Sotomayor. Ela ataca a premissa central das escolas públicas de que crianças podem se reunir para aprender não os ensinamentos de uma fé específica, mas uma variedade de conceitos e pontos de vista que refletem toda a nossa sociedade. Obrigado pelas informações, Gleidson. Agora a gente vai para um intervalo rápido e no bloco seguinte, nosso segundo bloco, a gente vai falar que a loteria da Noruega, comunicou milhares de prêmios equivocados na segunda-feira. E também antidepressivos. Você vai entender como esses medicamentos agem no nosso organismo. Daqui a pouquinho, após o intervalo, que é bem rapidinho, a gente volta já. TV Mundial. Há 3 anos, o nosso prazer é te informar. Sua manhã de sábado com muita informação. Sábado News com Eduardo Delau, às 9 horas da manhã. O seu noticiário no domingo. Revista do Domingo com Clara Bezerra, às 19 horas da noite. Toda segunda, quarta, sexta e sábado, a sua noite com muita informação no Jornal Mundial, às 21 horas da noite. Rodovinheta, estamos lá novamente, segundo bloco agora, conto com vocês, a companhia, você que só chega agora, seja bem-vindo. A Companhia Estatal da Loteria da Noruega pediu desculpas na segunda-feira a 47 mil jogadores por ter anunciado, por engano, que havia ganhado quantias significativas de dinheiro devido a uma falha de conversão de moeda. A alegria de pobre dura pouco. O ditado popular tão comum no Brasil poderia ter sido repetido na Noruega se os locais o conhecessem. Isso porque, nesta segunda-feira, a Companhia Estatal de Loteria do país nórdico pediu desculpas a 47 mil jogadores por ter anunciado por engano que haviam ganhado quantias significativas de dinheiro. Segundo explicou o Norsk Tipping, no último final de semana foram publicadas quantias incorretas de prêmios após um sorteio do Eurojackpot. Ao que parece, o equívoco ocorreu por um problema de cálculo ao converter os valores de cêntimos de euros para coroas norueguesas, o que teria feito os prêmios serem multiplicados por 100, ao invés de divididos por 100. Um norueguês relatou ao canal público NRK que recebeu uma mensagem da Norsk Tipping dizendo que ele havia ganho 1,2 milhão de coroas, o equivalente a 651 mil reais. Ele afirmou que entrou no site, que confirmava o bilhete premiado, mas na realidade ele havia tirado um prêmio de 125 coroas, 65 reais. Tanto ele quanto outros 47 mil jogadores receberam uma mensagem de texto com um pedido de desculpas da empresa nesta segunda-feira.
a autoridade encarregada das loterias anunciou uma investigação para verificar se foram violadas as leis que regulam jogos de azar, e o Ministério da Cultura classificou o erro como totalmente inaceitável. O presidente executivo da Companhia Estatal de Loteria renunciou ainda no sábado em meio ao escândalo. A depressão é a principal causa de morbidade e incapacidade em todo o mundo. Veja o videográfico sobre como a depressão e antidepressivos funcionam. A depressão é o resultado de uma mistura complexa de diferentes fatores. Pode ter relação com a história pessoal, eventos traumáticos ou dolorosos, também psicológicos e biológicos, particularmente neurobiológicos. O cérebro é composto por 100 bilhões de neurônios responsáveis por transmitir mensagens. Eles se comunicam entre si através de compostos químicos chamados de neurotransmissores. Liberados sob o efeito de um impulso nervoso, eles ativam o neurônio vizinho através de seus receptores. Quando a missão é cumprida, podem ser recapturados ou destruídos. Em certos tipos de depressão, a quantidade liberada ou a circulação de certos neurotransmissores é interrompida, como é o caso da serotonina, dopamina e norepinefrina, que desempenham um papel na regulação do apetite, do sono e das emoções. Ao bloquear a recaptação ou interromper a destruição desses neurotransmissores, os antidepressivos aumentam suas quantidades, o que reativa os circuitos neurais afetados. Mas o tratamento tem limites. 30% a 40% dos pacientes permanecem insensíveis aos antidepressivos. É um caso muito sério e que vale muito a pena a gente falar aqui no Boa Tarde Mundo para as pessoas se conscientizarem. A revista britânica The Economist afirmou que o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, não apenas tem reduzido sua popularidade aqui no Brasil, como também perdeu sua influência no exterior. A reportagem é da nossa repórter Elis. Revista The Economist diz Lula que está perdendo sua influência no exterior e cada vez menos popular no Brasil. A revista britânica The Economist afirmou nesse domingo, dia 29, que o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, não apenas tem reduzido sua popularidade no Brasil, como também perdeu sua influência no exterior. Segundo a reportagem, Lula tem sido cada vez mais hostil ao Ocidente, conforme se afasta cada vez mais dos pensamentos defendidos pelos Estados Unidos e pela maioria dos países ocidentais, e ganha uma afinidade cada vez maior com nações como China e o Irã. Um dos exemplos citados pela revista foi quando os Estados Unidos atacaram complexos nucleares iranianos durante o conflito do Oriente Médio, para impedir que o Irã desenvolvesse armas nucleares. O presidente norte-americano Donald Trump disse que na época os ataques foram uma ação defensiva, entre aspas, para proteger os Estados Unidos e seus aliados. E essa foi a notícia de Elis para o Boa Tarde Mundo. Obrigada pelas informações, Elis. Olha, Rodrigo Nunes de Oliveira, de 40 anos, morreu após sofrer uma crise convulsiva durante uma atividade do grupo Cristão Legendários, realizada em Rondonópolis, 218 quilômetros de Cuiabá. O evento contava com participação de cerca de 150 homens. A reportagem é de João Pedro Coutinho. Rodrigo Nunes de Oliveira, de 40 anos, morreu após sofrer uma crise convulsiva durante uma trilha com um grupo Cristão Legendários, realizada em Rondonópolis, Cuiabá, a 218 quilômetros. O evento ocorreu neste sábado e contava com a participação de cerca de 150 homens. Segundo o Hospital Regional do município, Rodrigo chegou à unidade de saúde logo após a confusão. Ele foi entubado, mas morreu horas depois. Até a publicação da reportagem pelo portal G1, não havia detalhes sobre o que pode ter provocado essa crise convulsiva. E conforme a organização do movimento, a principal atividade é o Top Track Outdoor de Potencial,
uma imersão de 72 horas na natureza com desafios. E os custos para participar das atividades variavam entre R$450 e R$81 mil, dependendo do local e da estrutura do evento. Os organizadores do movimento cristão não se manifestaram sobre o caso até a última atualização da reportagem. Rodrigo trabalhava em uma das empresas de segurança do trabalho. Nas redes sociais se apresentava como casado, pai dos filhos e cristão metodista. O corpo de Rodrigo foi sepultado no cemitério da Vila Aurora. O movimento de legendários foi fundado em 2015 na Guatemala pelo pastor Jeff Putso. Tem ganhado destaque no Brasil ao propor uma jornada de transformação para homens baseadas em princípios cristãos e desafios físicos intensos. E segundo Putso, o Legendários é, abre aspas, um movimento de homens que busca restaurar o desenho original do homem. Um líder que ama, honra e une. O lema HO, Amor, Honra e Unidade, sintetiza os valores promovidos pelo grupo. De acordo com o líder, o objetivo é promover virtudes consideradas fundamentais para a formação do caráter masculino. Abre aspas, são virtudes esquecidas que podemos ter. Isso se baseia em princípios cristãos, porque o movimento busca resgatar e restaurar essa essência do homem como líder, mas também do homem como ajudador, como servo dentro de sua família e dentro de toda a sociedade, fecha aspas. Essas são as informações e reportagens de João Pedro Coutinho. Voltamos aos estúdios da TV Mundial. Muito obrigado, João. O nosso BTM chegou ao fim. Para rever nossas reportagens e edição de hoje, volte o vídeo aqui no YouTube. E não esqueça de seguir a nossa página lá no Instagram, @TV Mundial UFC, que a gente está sempre conversando com você. E não esqueça, para mais informações, acompanhe a página 05 Notícias, que está aparecendo aqui na sua tela, @05 Notícias, o portal de notícias oficial da TV Mundial. O endereço é o que está aparecendo aqui na sua tela, @05 Notícias. É só ir lá escrever no Instagram, @05 Notícias, você já vai ficar bem informado. Agora na sua tela, vamos para o sul do Brasil. Na sua tela, a cidade de Tubarão, em Santa Catarina. Cidade maravilhosa que fica lá em Santa Catarina. E uma boa tarde para você. Até amanhã no nosso BTM novamente. E não esquece, 13 horas, viu? Estamos aqui amanhã novamente. Tchau, tchau. Boa tarde.